Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês me ouvem bem? Maravilha, então. Obrigado, Ibinar. Obrigado, Bruna, pela informação, pelo feedback aí. Pessoal, vamos fazer uma releitura rapidinho aí do que nós vimos na aula passada, tá bom? Para que nós possamos aí continuar nessa aula a partir do artigo 396. Então, na aula passada, nós vimos do artigo 394, 395 ali, que fala, né, do processo comum. Então, é importante, nesse momento, que nós façamos aqui um breve comentário, uma breve explanação, para que nós possamos, então, daqui a pouquinho, começar a partir ali do artigo 396, 396. Então, o que nós temos a falar a respeito do que diz ali sobre o processo comum, né? É importante dizer, primeiro, aquilo que diz respeito à própria instrução criminal, né? É importante dizer que nós temos dois ritos que são muito distintos, que é o rito comum, o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum, ele é dividido em rito sumaríssimo, pela Lei 9.099, o rito sumário e o rito ordinário. E o processo especial, ele tanto pode estar inserido no Código de Processo Penal, como também pode vir ali numa legislação à parte, numa legislação, né, que está fora do Código de Processo Penal, uma lei avulsa. Como, por exemplo, nós já citamos lá os crimes praticados por funcionários públicos, como nós já citamos, por exemplo, a lei de drogas. Então, são aí aqueles casos específicos que eles vão ter algumas particularidades, algumas peculiaridades extremamente importantes. Como eu disse para vocês, em instrução criminal, vocês já viram lá, no início do estudo do direito processual penal, né, a parte persecutória, né? Vocês viram ali a parte da investigação criminal, vocês viram a parte do inquérito processual, que necessariamente não é um processo, é um ato administrativo, né? Onde ali se formam os elementos de informação, não se formam provas durante o inquérito. Por que o inquérito não produz provas? Porque as provas só podem ser produzidas sobre o manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, né, as provas só podem ser produzidas quando as partes tiverem a oportunidade de manifestação. Então, não há que se falar em produção de provas, mas elementos de informação, elementos que são colhidos, que são apurados pelo delegado de polícia, né, do qual o advogado até pode acompanhar, mas não existe ali o contraditório, não existe ali, né, a contraposição do delegado, do advogado contra as provas produzidas. Então, elas não são produzidas sobre o manto do contraditório. Então, por isso que não é prova. São elementos de informação. Quando nós tratamos de instrução processual, aí sim as provas são produzidas em juízo, né? As provas, aquelas que de fato têm capacidade de convencimento do magistrado, são produzidas em juízo, sobre o manto do contraditório, ou seja, acompanhados pela acusação e pela defesa. A instrução criminal tem como conceito, né, esse período aí do procedimento em que são colhidos os elementos para a formação do convencimento do juiz, ou seja, permitindo a ele, então, aplicar a lei ao caso concreto apresentado. E aí nós temos a instrução processual, né, a instrução criminal, que é aí a mesma coisa. O artigo 394, ele tem uma redação extremamente importante aqui para esse nosso estudo, para o estudo dos procedimentos, seja os procedimentos, como nós já vimos, o comum ou o especial, comum dividido em sumaríssimo, sumário e ordinário. Então, o artigo 394 diz que o procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo, conforme nós já falamos na aula passada. O inciso 1º do parágrafo 1º diz que o ordinário, quando tiver por objeto cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, nós vamos analisar aqui, né,
as causas de aumento de pena, nós vamos analisar aqui as qualificadoras, tudo aquilo que contempla a acusação feita pelo Ministério Público e recebida pelo magistrado. Com base nisso, nós temos uma pena máxima em subjetivo aplicada. E é com base nessa pena máxima em subjetivo aplicada, se ela for igual ou superior a 4 anos, estaremos diante do rito ordinário do procedimento comum. O inciso 2 do parágrafo 1º diz que será sumário o procedimento quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, aqui também eu posso levar em consideração, por exemplo, as causas de diminuição de pena, né? Nós nunca vamos observar, nesse momento da definição do procedimento, né, pelo tempo máximo, pela pena máxima em subjetivo aplicada, por exemplo, as circunstâncias agravantes e atenuantes. Por que não? Porque vocês já estudaram também em direito penal e as circunstâncias agravantes e atenuantes não têm aí um critério fixo, né, para que possa ser aplicado sobre a pena base. O juiz aumenta até o máximo ou diminui até o mínimo, né? O que não acontece, por exemplo, com as causas de aumento de pena, que são sempre 1/3, 2/3, metade e assim por diante, ou uma nova classificação do crime, né? As qualificadoras, que na verdade elas são um outro preceito secundário aplicado àquele tipo penal também, né? Então, se o segundo, mais uma vez, ele trata aí do procedimento sumário e diz que será procedimento sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Vem o inciso 3º e diz que sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo nos termos da lei. Qual lei? A Lei 9.099/95. Então, nós temos só por aí, né, esses conceitos e esses critérios já extremamente importantes para que nós possamos aí compreender o procedimento comum, tá? Então, esse é um fato importante. Nós falamos ainda aqui, e é importante fazer a leitura na íntegra do artigo 394, parágrafo 2º diz que aplica-se a todos os procedimentos comum, salvo dispositivo em contrário ou lei especial. Então, aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei especial. Então, ele é a regra, ele é aquele que tem a capacidade do preenchimento das lacunas, até mesmo do procedimento especial. Ele é aplicado subsidiariamente, ele é a regra para todos os processos, né, e o procedimento especial serão ali as exceções. Parágrafo 3º, nos processos de competência do tribunal do júri, eu já sei que é um procedimento especial, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. É onde ele vem dizer para mim, então, e para todos nós, que existe procedimento especial dentro do Código de Processo Penal. E um exemplo é o próprio Tribunal do Júri, onde, dos artigos 406 ao 497, eu estou ali diante de um procedimento especial. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 ao 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código, ou seja, ainda que tratem-se de procedimentos especiais tratados em leis à parte, né, numa legislação extravagante, que ela extravasa, que ela está ali escrita fora do Código de Processo Penal. Então, dos artigos 395 a 398, são aí procedimentos que se aplicam a todos os processos. Nós temos ainda aqui o parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, quem pode o mais, pode o menos, logicamente, se aí for necessário, se for extremamente importante. Quando nós observamos aí sobre o fato de que aplica-se esse procedimento a todos os demais, né? Logicamente que nós temos aqui que observar um fato também muito importante, um fato também aí que vai abarcar questões extremamente importantes, que se trata, então, do rito de cada processo.
né? Então, esse é um fato que nós temos que analisar. Quando nós falamos da Lei 9.099, que trata do procedimento sumaríssimo, né? Se vocês quiserem lá ler como é que ocorre o procedimento sumaríssimo, ele vem descrito, então, na Lei 9.099/95, dos artigos 77 até o 83, né, da Lei 9.099/95. Então, dos artigos 77 até o artigo 83 é onde nós temos ali o rito dos procedimentos, ou do rito aqui sumaríssimo, né, que faz parte do procedimento comum. Importante dizer ainda, nesse nosso momento inicial, nesse nosso momento aqui de remember, né, sobre o procedimento comum e especial, é que procedimento comum é a regra, é o padrão. O próprio artigo 394 diz isso para nós, né? Ele é a regra. Então, o comum, por lógica, ele é o procedimento adotado para todos os processos. Somente quando, por exceção, o próprio código ou uma lei esparsa disser que não, aí então aplica-se outros procedimentos. Nós temos ainda o artigo 394, letra A, que diz assim, perdão, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, ou seja, né, por se tratar de um crime hediondo, ou seja, por uma conduta que é considerada ilícita ser considerada ainda mais grave, ou seja, ter uma hediondez ainda maior, uma reprovação social muito maior, eles têm, logicamente, prioridade de tramitação. O artigo 395, para nós terminarmos aqui essa nossa revisão, né, básica, para que nós possamos começar a nossa aula a partir do artigo 396, o artigo 395 diz assim: a denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 1º, for manifestamente inepta, inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, aqui nós estamos diante daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial, da própria alma do processo, né, que faz com que alguém tenha capacidade de acusar outra pessoa, seja uma ação penal pública ou uma ação penal privada, né, e, logicamente, como é que essa pessoa poderá, então, agir dessa forma. Quando nós falamos em inépcia da denúncia ou da queixa, né, na verdade, nós estamos dizendo aqui que essa peça acusatória, aquela petição, né, ela não se presta aos fins que se destina, ou seja, ela não tem condição, ela não está ali devidamente organizada para que ela, então, possa acusar alguém, né? E quando nós falamos em inépcia da denúncia ou da queixa-crime, mais uma vez lembrando, ação penal pública ou ação penal privada, dentro das suas variantes, nós também estamos falando aqui agora do artigo 41 do Código de Processo Penal, norma que regula, então, ali a aptidão formal da denúncia. Então, é extremamente importante. Quando nós falamos em pressupostos processuais, eu tenho muitos alunos que acabam confundindo, né, o que é condição da ação, o que é pressuposto processual ou hipóteses de inépcia da denúncia ou da queixa-crime. Quando nós tratamos, então, dos pressupostos processuais, nós estamos diante daqueles requisitos necessários para a existência e validade da relação processual, propiciando que o processo possa atingir o seu fim. Quando nós falamos das condições da ação, na verdade, ali de acordo com a doutrina do Frederico Marx, ele vem dizer que as condições da ação são os elementos e requisitos necessários para que o juiz decida do mérito da pretensão, aplicando-se o direito objetivo à situação contenciosa. Então, nós temos aí muitas hipóteses das quais nós temos que observar, dentre esses artigos, né, dos artigos 394, 394A e 395, sobre a ação penal em si, sobre as condições dessa ação, sobre a possibilidade do recebimento dessa petição inicial. Lembrando que, logicamente, a parte contrária, aquela que está sendo demandada, está sendo requerida, pode também requerer o trancamento da ação penal. O trancamento da ação penal se faz por meio de habeas corpus,
né? O trancamento da ação penal se faz por meio do habeas corpus, chamado de remédio constitucional, já que ele não tem características recursais. E quando a petição inicial acusatória não é recebida pelo juiz, aquele que que apresentou essa petição inicial, ele pode entrar com recurso em sentido estrito, buscando assim, então, que a sua petição inicial acusatória seja recebida. Quando ela é recebida pelo acusado, cabe habeas corpus, né? Vamos pensar aqui pelo querelante ou pelo promotor, cabe recurso em sentido estrito. E aí, então, pessoal, chegamos aqui, né, ao assunto que nós iniciaremos a nossa aula de hoje. Então, acompanhem comigo aí agora os nossos slides, a nossa aula preparada aí. Bom, então nós falaremos a partir de agora a respeito aí do artigo 396 do Código de Processo Penal. Ou seja, a partir então desse artigo, nós estamos estudando o recebimento da peça acusatória e a citação do acusado. Bom, o artigo 396, ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer que nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, porque ele pode, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, o artigo 396, ele aqui, né, inicialmente, ele já nos traz qual é o nome dessa petição de defesa, né? O nome da petição é resposta à acusação. Então, né, não tem outro nome. O nome que a própria lei nos deu é resposta à acusação. Então, ele tem 10 dias a partir da citação para responder à acusação que ele sofreu. Então, na sua petição, né, conforme a própria disposição legal, você vai colocar lá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, apresentar resposta à acusação. Então, essa é aí, né, a forma mais importante, mais simples de nós conhecermos aí, né, essa petição que é uma das mais importantes do processo. A respeito, então, da citação, nós temos que fazer algumas observações básicas, como, por exemplo, aquilo que diz a literatura, a doutrina, e aqui eu cito o Gonçalves, né? Ele vem falar sobre a citação. O que é a citação em si, já que ela encontra-se aqui, olha só, né? Aqui nós temos, olha só, oferecido a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar, ordenará a citação do acusado. Então, a citação é o ato pelo qual o acusado é chamado ao processo para se defender, para apresentar a sua resposta à acusação. Então, a citação, né, nos dizeres aí do Gonçalves, é o ato processual que tem finalidade de dar conhecimento ao réu da existência da ação penal, do teor da acusação, bem como cientificá-lo do prazo para apresentação da resposta escrita, né? E, logicamente, nós não podemos aqui deixar de lembrar do artigo 351 do Código de Processo Penal também, que diz que a citação far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição que o juiz houver ordenado. Porque nós já vimos também, vocês já estudaram também a comunicação dos atos processuais, se o réu está numa outra comarca, existe uma carta precatória com a finalidade de citação. Se ele está sobre a competência, por exemplo, de um outro juízo, né, o processo ele é de competência originária do tribunal, por exemplo, e quem deve cumprir esse ato de citação é o juiz de primeira instância, vem uma carta de ordem, ou seja, né, o tribunal ordena que o juiz de primeiro grau cite determinada pessoa. Agora, se o réu estiver num outro país, aí nós temos a carta rogatória, onde vai o Brasil, por meio do Itamaraty, né, a pedido do juiz de primeira instância ou de qualquer magistrado, vai rogar a outro país que cumpra esse ato jurisdicional brasileiro, né? Importante dizer ainda que, caso ele não seja localizado, o próprio artigo 396 toca nesse assunto, lá no seu parágrafo único, né? Nós teremos a citação por edital, ou seja,
Se o réu não for encontrado, será citado por edital com um prazo de 15 dias, né? Só que, quando nós analisamos aqui o artigo 396, ele vem dizer o seguinte: no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do seu defensor constituído. Então, esse prazo de 15 dias é a partir daquilo que dispõe aí o parágrafo único, né, do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, o parágrafo único do artigo 396 diz que, né, esse prazo começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou da presença de um defensor constituído. E aí, então, ele tem um prazo de 15 dias para apresentar a sua resposta à acusação. Pessoal, eu estou dando o nome de resposta à acusação porque o artigo 396 nos diz isso. A legislação especial, né, e os procedimentos especiais podem dar aí outros nomes, como, por exemplo, a lei de drogas dá o nome de defesa prévia, porque está escrito lá defesa prévia. Nós temos ainda que lembrar que o artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Então, aí artigos que vocês também já conhecem. Percebam, né, o quanto é importante esse conhecimento contínuo, essa absorção contínua do conhecimento, porque aquilo que vocês estudaram lá atrás vai ser imprescindível para que vocês possam compreender aquilo que nós estamos estudando hoje, né? E olha só o que diz aí, então, o artigo também 362 do Código de Processo Penal. Ele vem falar da citação por hora certa, né? Aquela em que o indivíduo não é localizado, aquela em que o indivíduo se oculta para não ser citado, e aí existe essa possibilidade, que é, na verdade, uma referência àquilo que o próprio Código de Processo Civil traz sobre o assunto, né? O que é que nós temos a respeito? Então, verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecidas lá nos artigos 227 a 229. Aqui não, pessoal. Aqui nós já tivemos atualização do Código de Processo Civil, tá bom? Então, aqui vocês têm que buscar os artigos corretos aí, atualizados do Código de Processo Civil. Não são mais os artigos 227 e os artigos 229. Já o parágrafo único: completada a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, será-lhe nomeado um defensor dativo. Aqui um fato também extremamente importante. Por quê? Porque no direito brasileiro, nenhum réu que não seja advogado habilitado no processo e habilitado perante o órgão de classe pode exercer a sua defesa, né? Ninguém ficará indefensável no Brasil. Por isso que, se o réu devidamente citado não constituir advogado, o Estado constituirá um advogado para defendê-lo, né? Poderá ser um advogado dativo, poderá ser um defensor público, né, concursado. Então, é importante aí que nós saibamos que ninguém ficará sem a presença de um advogado, e sem advogado não se faz justiça. Olha aí, para que nós possamos compreender, então, como é que funciona esse trâmite normal, esse trâmite que existe no início do processo, né, entre a acusação e efetivamente que haja ali a formação da relação processual. Então, nós temos lá a peça acusatória, que é a denúncia ou a queixa-crime. Lembrando mais uma vez que a denúncia, ela existe nos casos de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação. Tá? Isso, o titular da ação penal é o Ministério Público, e então a petição que compete a ele é a petição de denúncia. Já com relação à ação penal privada, nós temos ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima, nos casos do artigo 236 do Código Penal, e ação penal privada subsidiária da pública, no caso lá do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo de 5 dias em caso de réu preso ou 15 dias em caso de réu solto,
após a conclusão e encaminhamento do inquérito. Então, automaticamente, nessas hipóteses, né, por ter transcorrido em habeas, em branco, o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, não faz, o querelante, né, por meio do seu advogado, pode apresentar ali uma queixa-crime substitutiva à denúncia que poderia ter sido apresentada ou deveria ter sido apresentada pelo Ministério Público. Tá? Então, são hipóteses em que nós temos a substituição processual, mas conforme também vocês já estudaram aí. A partir do momento em que existe essa apresentação, né, por parte da acusação, seja ela ação penal privada ou ação penal pública, de denúncia ou queixa, nós temos o recebimento ou a rejeição desta denúncia e dessa queixa, ou seja, existe ali o juízo de admissibilidade. Havendo o juízo de admissibilidade, então passa-se para o próximo passo, que é a cientificação do réu, para que ele possa, no prazo de 15 dias, ou de 10 dias, no caso do que diz, né, o artigo, no caput do artigo 396, fala 10 dias. E, se for uma citação por edital, fala 15 dias, né, de acordo com o que nós estamos vendo aí nos artigos que nós estamos estudando. Então, no prazo da lei, né, a pessoa será citada pessoalmente, e aí terá 10 dias para apresentar a sua defesa. Por edital, ela terá 15 dias, ou por hora certa, ela terá também 10 dias. Então, pessoalmente ou por hora certa, são 10 dias. E no caso da citação por edital, seriam 15 dias nos termos da legislação que nós já observamos aí. Então, ocorre a citação, ocorre a cientificação da parte que contra ela existe um processo, e esse processo, então, deve haver ali uma defesa, né? Além disso, nós temos essa reação defensiva à peça acusatória, ou seja, o início do contraditório. Conforme nós já vimos, aqui o prazo para oferecimento da defesa são de 10 dias, no caso, né, da regra geral do artigo 396. Aqui nós temos também que citar a súmula 710 do STF, né, que ela fala aqui que o prazo deverá ser contado a partir da data em que houver a efetiva citação. Então diz aí a súmula 710, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, pessoal, e aqui nós temos muitas falhas legislativas de redação. Aqui não é intimação, é citação. O primeiro ato é citação, os próximos serão intimações, tá? Mas até a própria lei, ela diverge muito, ela utiliza um termo, ela troca um termo por outro, de forma aí errônea, né? Então, olha só, no processo penal, contam-se os prazos da intimação e não da juntada dos autos do mandado ou da carta precatória de ordem, tá? Então, aqui vocês vão compreender também aqui a citação. Tanto pode ser citação, quanto também pode ser a intimação, segue-se aí a mesma regra do que diz o artigo a súmula 710 do STF. Então, é extremamente importante que nós tenhamos aí essa concepção, pessoal. O artigo 396A traz para nós, então, uma outra hipótese aqui que nós devemos observar, que é a questão da resposta, ou seja, como é que essa resposta deverá ser dada, como é que essa resposta poderá, então, ser constituída. É o que diz para nós aí o artigo 296A do Código de Processo Penal. E ele diz o seguinte: na resposta, o acusado poderá arguir preliminarmente e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Não é obrigatório requerer a intimação das testemunhas, elas podem comparecer em juízo independentemente de intimação. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos lá dos artigos 95 a 112 deste Código. E parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou seja, 10 dias, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo vista dos autos também aí
pelo prazo de 10 dias, né? Então, ou seja, apresentada a acusação, seja por queixa-crime ou seja pela denúncia, é onde o juiz, se ele não rejeitar liminarmente, ele aceita e manda citar o réu, né? Recebendo e mandando citar o réu, a hipótese que vem em seguida é a absolvição sumária, né? O que é a absolvição sumária? É quando o juiz reconhece causas ali que impedem a condenação do indivíduo. São causas que demonstram que aquele processo não precisa continuar, que aquele processo não terá ali viabilidade jurídica. Por quê? Porque claramente já existem causas a serem observadas. Então, esse é um outro aspecto também bastante importante aqui que nós devemos analisar. E nós veremos ele daqui a pouco na íntegra, quando nós falarmos do artigo 397, né? O parágrafo 1º, nós já falamos o processamento das exceções, já falamos também aqui do parágrafo 2º, que é a nomeação de um defensor para defender o réu, quando isso não acontecer, quando passar o prazo, ele não constitui advogado no processo, né? Então, ou seja, é obrigatória a resposta à acusação. Ninguém pode ser processado sem se defender, porque nós não estaríamos diante do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, essa defesa que vai ser apresentada aí no prazo de 10 dias, pode ser uma defesa que simplesmente a pessoa vem para confessar o crime? Pode, não há nenhum problema, mas é dada a oportunidade de defesa, é isso que é importante, é isso que nós devemos compreender, é dada a oportunidade de defesa, né? O cerceamento de defesa gera nulidade absoluta do processo. Então, o que nós devemos aí observar é que é dada a oportunidade. Esta oportunidade é um direito indisponível do réu. Por quê? Porque ela é obrigatória. Agora, como eu já disse, não significa que a obrigatoriedade de enfrentar o mérito da acusação. A pessoa pode simplesmente confessar o crime e requerer a aplicação da pena mínima, tá? Por quê? Porque o réu, ele é réu confesso, ele já confessou na delegacia, ele não muda a sua percepção sobre o fato em juízo, então não há aqui outro aspecto, né? Como eu disse, pode ser nomeado um defensor dativo, um advogado público para defender esse indivíduo, pessoal. O problema é que, né, imagina que essa pessoa está presa muito longe, em outro estado. Imagina que esse defensor não tem condição e não tem, pelo convênio que existe, a obrigatoriedade de visitar o réu na cadeia. Então, a ele é dado o quê? Ele não teve contato com o cliente, vai ter contato com o cliente no dia da audiência, mas a defesa prévia tem que ser apresentada, a resposta à acusação tem que ser apresentada anteriormente, né? Então, sobre todos esses fatores, está na margem de discricionariedade do defensor, constituído ou dativo, escolher a melhor estratégia para seu cliente, podendo se valer da negativa geral, ou seja, apenas refutar genericamente a imputação sem adiantar as teses defensivas. Por quê? Porque ele vai apresentar as teses defensivas lá no final do processo, no melhor momento, que é o momento das alegações finais, onde as provas já foram produzidas, tá? Agora, a lei exige essa manifestação, essa resposta à acusação, ela é obrigatória, por mais que não seja dada a obrigatoriedade também do advogado, nesse momento, já jogar ali à mesa todas as suas cartas, todas as suas teses. Então, ele vai falar que a pessoa não praticou aquele crime, que ela será restada inocente ao final da instrução criminal, né? Apresenta as provas que ele quer produzir em juízo, já que esse é o momento, e se ele não apresentar nesse momento, ele não poderá produzir provas posteriormente, salvo provas novas que ele não tinha conhecimento. Tá? Então é importante, é fato que a defesa deve ser apresentada, mas nem sempre será uma defesa que vai contrariar a acusação. Por quê? Porque o réu, por vezes, já é réu confesso, né? E não há como aqui, então, você dizer que ele não fez, já que existem provas contundentes. Você vai dizer por que ele fez ou por que ele não precisa ser condenado, mesmo tendo feito aquele ato ilícito. Tá? Então, esse é um fato extremamente importante. E aí nós temos a aplicação geral do princípio da ampla defesa, né? Por quê? Porque tanto que a lei fala em poder aqui, de uma forma geral, né, indicar facultativamente, né, todas as provas que ele pretende produzir,
e alegar tudo que for de seu interesse. Então, aí nós estamos diante do princípio da ampla defesa, de uma garantia, na verdade, constitucional, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora aqui da absolvição sumária, tá? A absolvição sumária, na verdade, significa um julgamento antecipado, um julgamento de mérito antecipado. Por quê? Porque é uma questão de fato e não é uma questão de prova. Ou seja, o fato é posto e esse fato ele é favorável ao réu. Então, sobre esse aspecto, o juiz absolve sumariamente, ou seja, liminarmente o réu, né? E isso vem acontecer tanto na absolvição sumária no processo comum, quanto no procedimento do júri, né? Nessa hipótese aí, um rito especial, né? Então, são fatos que lembram a mesma circunstância, né? E é o que diz para nós aí o artigo 397. Né? Na íntegra, o artigo 397 diz o seguinte: após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá, olhem como é importante esse termo, não é que ele pode, ele deve, ele tem que fazer isso. Deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Está lá no artigo 23 do Código Penal. Né? Os exemplos mais claros ali estão lá no artigo 23 do Código Penal. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade pelo agente salvo inimputabilidade. Né? Nós sabemos que no caso da inimputabilidade aplica-se medida de segurança. Logicamente que não tem como absolver alguém se ele for inimputável à data do fato. Né? Logicamente que, como nós também já sabemos, aquele que ao tempo da ação ou da omissão não tinha discernimento daquilo que fazia, não pode ser culpado, não possui culpabilidade quanto à prática do ilícito. E o inciso 3, extinta a punibilidade do agente, normalmente pela prescrição. Então, a partir desse momento, quando nós falamos dessa evidência, né, nós falamos, olha aqui, nós falamos da manifesta causa excludente de ilicitude, manifesta causa excludente da culpabilidade ou, né, que o fato narrado, aí o inciso terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, e aí sim o inciso quarto, extinta a punibilidade do agente. Né, porque para que uma conduta seja criminosa, ela tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Então, aí eu estou diante de um crime. Né? Ou seja, se esses três elementos não estiverem presentes, não há que se falar aqui na responsabilidade penal do indivíduo. Então, fato típico, antijurídico e culpável. E a extinção da punibilidade do agente, conforme também nós já vimos lá no Código Penal, no artigo 107, né, ele traz o rol das hipóteses que extinguem a punibilidade. Então, o artigo 107 do Código Penal diz que extingue a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, percebam, né, isso para o procedimento sumário ou ordinário. Já no caso do procedimento sumaríssimo, as causas que extinguem a punibilidade, elas vêm previstas no parágrafo 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95. Né? Olha aí, se vocês ficaram com alguma dúvida aqui sobre esses termos, né? A distinção entre graça, anistia e indulto, a questão sobre prescrição, decadência e preempção, é importante que vocês voltem lá e estudem o direito penal, porque agora é o momento em que as peças desse grande quebra-cabeça começam aí a observar, elas começam a se encaixar. Então, como regra, contra a decisão que absolve sumariamente o acusado, né, cabe aí o recurso de apelação. Por quê? Porque é uma decisão de mérito.
do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Além disso, nós temos aquilo que dispõe o artigo 4º, perdão, inciso 4º, artigo 397, né, que fala aí sobre o entendimento de que a decisão nesse sentido não tem natureza absolutória, mas declaratória da extinção de punibilidade. Em razão dessa natureza, será cabível recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. E aí, como é que fica? Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, cabe apelação nos termos do artigo 93. Artigo 581, cabe recurso em sentido estrito na decisão, despacho ou sentença, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Aí o que você vai fazer? Se você não souber, vai estudar mais um pouco. E na dúvida, você pede a aplicação do princípio da fungibilidade. Tá bom? Então, olha só. Mas, de qualquer modo, cabe um recurso. O importante é que se recorra, né, nessas hipóteses. Quanto às orientações, olha só o que nós temos. Nós temos aqui duas orientações a respeito do que nós já falamos. Primeira orientação vem do artigo 397. Introduz uma fase procedimental de admissão ou não da acusação. Portanto, logo após o oferecimento da resposta à acusação, estará obrigado o juiz a manifestar-se no processo, quer para absolvê-lo sumariamente, quer para refutar os argumentos expedidos pela defesa e prosseguir o andamento do feito. Sob esta ótica, a não absolvição sumária é decisão que importa de uma espécie de admissão da acusação, não o seu recebimento, pois tal já ocorreu conforme nós já estudamos. Nos mesmos moldes do que se dá com a decisão de pronúncia no procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, nós temos que concluir que, possuindo tal manifestação natureza de decisão interlocutória mista, não terminativa de mérito, compreende os adeptos dessa corrente que será possível a defesa por recurso em sentido estrito, conforme eu falei para vocês agora há pouco. A segunda corrente diz que é irrecorrível a decisão que determina o prosseguimento da marcha processual, deixando de absolver sumariamente o réu. Por esta outra linha de pensamento, logo, após a apresentação da resposta ao acusado, poderá o juiz absolvê-lo sumariamente. Logo após a apresentação da resposta ao acusado, poderá o juiz absolvê-lo sumariamente, caso entenda que os elementos acostados à resposta do acusado conduzem para essa solução. Ou então, limitar-se a passar a etapa seguinte do rito, né? Ou seja, a etapa onde, aprazando a audiência de instrução, sem qualquer pronunciamento prévio em relação ao mérito da ação penal. E nessa hipótese caberia, então, habeas corpus. E esta é a corrente majoritária, pessoal. É o que eu já havia dito para vocês, ou seja, se não recebe a acusação, recurso em sentido estrito. Se recebe a acusação, entra-se com habeas corpus, buscando o que, então? Buscando o trancamento da ação penal. Então, ou seja, com o trancamento da ação penal, é onde nós temos ali hipóteses extremamente importantes sobre questões a serem analisadas. Ou seja, com relação a essa situação, né, nós temos aí aquilo que diz a própria legislação, que seria a ocorrência da coisa julgada. Né, a ocorrência da coisa julgada. Ou seja, o que nós temos? Né? Nós temos que, ao contrário da rejeição da peça acusatória, conforme diz lá o artigo 395, que só faz coisa julgada formal, autorizando, portanto, o oferecimento de nova peça acusatória, se removido aquele óbice que deu ensejo à rejeição à decisão de absolvição sumária, conforme diz ali o artigo 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, faz coisa julgada formal e material. Portanto, o magistrado ingressa na análise do mérito para fim de reconhecer que o fato é atípico, que não é ilícito e que não é culpável.
ressalvada a inimputabilidade ou que não é punível. Então, ou seja, percebam também, né, se aquela decisão que não recebeu a denúncia, ela é uma decisão de mérito ou não, que faz coisa julgada ou não. Então, esse é um aspecto, uma hipótese extremamente importante. Então, quando nós observamos aqui falar sobre a absolvição sumária, ela é uma verdadeira sentença de mérito, fazendo coisa julgada material, ou seja, o Ministério Público não pode mais entrar ali com essa ação, não pode novamente pedir ali a condenação do indivíduo pelo mesmo fato. Então, esse é um fato importante, né? Mesmo na hipótese de extinção da punibilidade, em que o juiz apenas declara extinta a punibilidade, sem adentrar na análise da procedência ou improcedência do pedido, também há a formação da coisa julgada material, por exemplo, pela prescrição, não cabe mais ali a pretensão persecutória ou executória contra o indivíduo, né? Então, resumindo tudo isso que nós falamos, que pode parecer um pouquinho confuso para vocês, olha só, nós temos então uma decisão naquele momento, ou seja, no momento do artigo 397, em que o juiz deverá absolver sumariamente o réu. Quando? Né? Quanto ao resultado, declarado ou indeferido. Né? Então, essas são as hipóteses. Nesse momento do artigo 397, onde cabe aqui uma decisão, o juiz ou declara a absolvição sumária ou indefere a absolvição sumária, né? Aqui no caso, quando declarada a absolvição sumária, cabe recurso de apelação ou em sentido estrito. Quais são as hipóteses? Situações do artigo 397 ou situações da extinção da punibilidade, conforme nós já vimos, né? Uma faz coisa material, a outra também faz coisa material. Agora, se for indeferida a absolvição sumária, ou seja, o processo vai ter sequência, não cabe recurso. Né? Não cabe recurso. O entendimento majoritário. Cabe o quê? Habeas corpus. Habeas corpus não é um recurso, é um remédio constitucional. E não faz coisa julgada. Agora, existe um entendimento minoritário que diz que caberia recurso em sentido estrito, né? E também não faria coisa julgada. Pessoal, o que nós podemos tirar daqui? Né? Na verdade, se ela for indeferida a absolvição sumária e o processo prosseguir, nós tiramos essa linha de baixo e, então, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal, e esse é o entendimento aí, então, majoritário, e é o fato de que não faz coisa julgada, ou seja, por mais que se consiga esse habeas corpus com o trancamento da ação penal, em havendo provas, indícios de autoria e da materialidade, pode ali o promotor ingressar novamente com essa ação penal. Então, lembrem-se disso, vejam essa diferença daquilo que faz coisa julgada e daquilo que não faz coisa julgada, tá? Então, olha só, vamos aqui falar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu até tirar os slides, porque nós tínhamos esses slides para hoje, então não há mais necessidade aqui dos slides, né? Nós só tínhamos esses slides para hoje, mas eu vou continuar aqui com a nossa aula e vou continuar explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma revisão da aula de hoje, porque nós temos muitos aí assuntos importantes a tratar nessa aula de hoje. A aula não acaba aqui, acompanhem comigo então. Olha só. Então, quando nós tratamos aqui do artigo 397, mais uma vez, o artigo 397 diz o seguinte, lá no seu caput: após o cumprimento do disposto do artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então, nós temos, primeiro, existe um mandamento, ele deve. Aqui não há que se interpretar de ele pode, não, ele deve. Estando presentes as causas de extinção de punibilidade e as causas, né, que nós já vimos, de extinção ou de excludente de ilicitude. Então, nós estamos extinção de punibilidade e excludente de ilicitude. São as duas hipóteses mais recorrentes quando nós observamos aqui o artigo 397. Causas de exclusão de ilicitude, ou seja, a conduta não é ilícita, ou, né, excludente de ilicitude, ou
causas de excludente de culpabilidade. Então, mais uma vez, ou é excludente de licitude ou é excludente de culpabilidade. Então, aí nós já temos um parâmetro a observar. Agora, o que é que o legislador pretendeu quando ele inseriu essa hipótese de absolvição sumária, né? Na verdade, ele estabeleceu aqui uma espécie de julgamento antecipado também para o processo penal, assim como acontece para o processo civil, né? Porque com essa previsão no processo civil já de 2015, não seria aqui racional, não seria normal que não houvesse essa possibilidade também para o processo penal, ou seja, um julgamento antecipado da lide, quando já verificado as hipóteses, né, as excludentes de licitude ou as excludentes de culpabilidade. E nesse sentido, a jurisprudência já é remansosa sobre esse aspecto. Um outro fato aqui é que alguns autores vão questionar sobre a exigência do contraditório, né? Ou seja, é necessário contraditório nesse momento, né? Antes de tomar eventual decisão absolutória, deve o magistrado determinar a oitiva do órgão acusatório, garantindo-se a aplicação do princípio do contraditório. Afinal, entende-se que para acolher o alegado pelo réu em sua defesa prévia, né, ou seja, documentos e fatos novos alegados, surgindo a necessidade também de ouvir ali a parte contrária. Então, aqui, a aplicação do princípio do contraditório ele é extremamente importante. Por que eu digo isso? Porque isso está disposto, por exemplo, no procedimento especial do Tribunal do Júri, lá no artigo 409. Né? Quanto a essas hipóteses aqui de excludentes de licitude ou de excludentes de culpabilidade, quando nós tratamos das excludentes de licitude, são aquelas basicamente previstas no artigo 23 do Código Penal. Enquanto as excludentes de licitude, conforme nós já falamos, são aquelas que vêm ali regradas, né, num outro dispositivo. Então, ou seja, a partir do momento em que nós temos que analisar essas hipóteses, tanto a excludente de culpabilidade quanto a excludente de ilicitude, de forma alguma poderá ali haver a condenação do indivíduo, ou porque se ele for condenado não pode aplicar a pena, ou porque ele não praticou ilícito nenhum, né? Quanto à extinção da punibilidade, olha só, nós temos, mais uma vez, nós temos as excludentes de punibilidade, as causas excludentes da culpabilidade. Então, ou seja, o que é que significa isso? Elas estão descritas lá no artigo 61 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz. Não se compreende a inserção desta hipótese como causa de absolvição sumária, então não cabe isso. Só cabe absolvição sumária nas causas, nas hipóteses, aqui conforme nós já falamos, né? Excludentes de culpabilidade, excludentes de ilicitude. Excludentes de punibilidade não é objeto, não pode ser apreciado aqui a título de absolvição sumária. Então, somente excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Extinção de punibilidade, não. Mais uma vez, para ninguém esquecer. Hipóteses de absolvição sumária. Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Extinção de punibilidade não é hipótese de absolvição sumária nos termos do artigo 397. Aqui nós temos a participação do Vitor. Vitor, você pergunta, então eu posso concluir que a absolvição sumária tem por base excludentes de licitude, de culpabilidade e de tipicidade? Olha só, né? O que você está me falando? Você está me falando aí os 3 requisitos do crime. Você está falando somente as excludentes de ilicitude. Fato ilícito, culpado e típico é crime. É excludente de ilicitude, tá bom? Então eu tenho as excludentes de ilicitude que compreendem ilicitude, culpabilidade e tipicidade, e também tenho as excludentes de culpabilidade, ou seja, aquela pessoa não pode mais ser culpada, aquela pessoa não pode mais sofrer a sanção penal. Aí já é um outro detalhe, entendeu, Vitor? O que você coloca, tudo está resumido no artigo 23, que é o crime, o conceito de crime, fato típico, ilícito e culpável. A excludente de ilicitude diz que não é crime. Se não é crime, ele não é ilícito, não é culpável, não é típico. Tá? Além disso, eu tenho também as causas
excludentes de culpabilidade. Por exemplo, a prescrição. Prescrição é uma causa excludente de culpabilidade. O crime existe, está tipificado, tem pena, mas já transcorreu o prazo que o Estado teria para aplicar a pena contra aquele indivíduo. Entendeu, Vitor? Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, viu? Vamos aproveitar esse momento, porque aqui eu fico agora à disposição de vocês para responder as dúvidas que vocês tenham, para tirar aí todas as dúvidas que vocês possam ter ficado com relação à nossa aula de hoje. Então, estou aqui agora à disposição de vocês, pessoal. Vamos lá, mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vamos participar. Quem quiser ligar as câmeras, fique à vontade agora. É bom que eu vou vendo vocês, vou conhecendo aí os rostinhos de vocês, né? Se não tiverem mais dúvidas, muito bem. Nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço, fiquem com Deus, muita saúde, se protejam e cumpram aí o isolamento social, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a semana que vem.